muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radai. Aqui é o lugar onde você aprende como, através dos gestos ao escrever, você identifica melhor seus comportamentos, sentimentos, emoções, como melhorar suas relações entre os seus colegas de trabalho, familiares, enfim. Como você pode entender melhor as pessoas e promover na sua vida mais liberdade, fluidez, atingir seus objetivos. Você sabe que a escrita é o caminho para entender o íntimo da pessoa, o inconsciente dela. Aquilo que ela não fala fica no papel. Então, se você acabou de chegar, me conhecendo agora, meu nome é Letícia Radai, que eu sou expert na escrita. Tenho aí um canal no Instagram chamado @LeticiaRadai, que aproveito para te convidar. Se você não conhece, vai lá, já me segue, clica aqui embaixo, ativa o sininho, coloca o curtir também, né? Se inscreve no canal, porque toda semana eu faço vídeos para você descobrir coisas novas e refletir comigo sobre o assunto. Bom, hoje eu trouxe um tema super importante, porque tem muita gente me procurando para falar disto, que é assim: ah, Letícia, eu tô ficando sem memória, não sei o que tá acontecendo, parece que eu não lembro mais das coisas, eu não era assim, acho que é o Covid, né? Todo mundo acha que é o Covid, tudo que acontece com a gente fala que é o Covid. Ah, eu tô sem memória, é o Covid, né? Tudo virou, a culpa virou a experiência que nós tivemos. E eu tô aqui para te dar uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que você pode, né, melhorar isso em você. Existe uma possibilidade enorme de fazer isso acontecer. E a má notícia é que eu vou te tirar do conforto. Você dizer que é o Covid ou que, sei lá, o que, qualquer coisa, desculpinha para você não fazer o seu trabalho, tá? Para você não fazer o que precisa ser feito. Então, vamos ver a verdade, entender como funciona, aí você toma a sua escolha. Você decide se quer fazer, se você não quer fazer, mas para de ficar falando que é o Covid. Tá? A gente, graças a Deus, a gente tem um cérebro e graças a ele, o cérebro, ele é plástico, ele é assim, a gente molda ele, olha que legal. Ainda que você esteja se sentindo esquecida, que alguma coisa tenha acontecido aí na tua vida, sei lá alguma coisa, né, que te impactou emocional, você consegue ressignificar, você consegue mudar esse esquema, você consegue trazer um novo olhar, você consegue a pegar esse plástico, né, esse cérebro plástico e moldar ele para ser melhor. Se você hoje acha que, estou sem memória e não tem jeito, nunca mais fui a mesma, quanto mais você falar disso, quanto mais você reforçar isso, mais vai acontecer. Então, agora é um momento muito revelador. O que você quer na sua vida? Você quer continuar travado? Você quer continuar no mesmo lugar reclamando que não dá certo, que você não lembra mais, que aconteceu isso, aquilo, outro? Ou você quer avançar? Se você quer avançar, o canal é aqui, tá? O método que eu criei foi justamente para que isso pudesse acontecer. Esse estudo que eu venho fazendo há mais de 13 anos, aliás, há 20 anos, eu comecei a estudar o cérebro humano quando, milhões de anos atrás, milhões eu falo, porque 20 anos é bastante, né? Eu já não posso falar muito, senão vou contar a minha idade aqui para vocês. Mas brincadeiras à parte, há 20 anos atrás, eu fui buscar o conhecimento de como funciona a nossa mente para resolver os problemas que eu tinha. Eu tinha muitos problemas emocionais e de relacionamento, né? Eu queria consertar meu ex-marido, eu queria que ele mudasse, né? A gente sempre quer que o outro faça. E aí, nessa jornada, eu fui descobrindo como que o nosso cérebro funciona e a riqueza de conhecimento que foi chegando foi me ajudando a construir uma metodologia assertiva para que as pessoas mudem. Por quê? Eu consegui mudar os meus comportamentos, hoje eu tenho um outro estilo de vida, hoje eu tenho uma outra vida muito diferente. Eu até brinco que eu falo que é a outra vida, eu tinha uma outra vida. A vida 1 e a vida 2, porque é totalmente diferente. E quando a gente coloca a intenção voltada para o que nós queremos, o nosso cérebro, ele colabora para isso acontecer. Agora, se você ficar falando que você não tem memória, e aí vai ficar cada vez mais forte. Então, hoje o nosso tema é exatamente isso. Como melhorar a memória. E como você pode fazer isso? Claro, através da escrita.
porque o caminho é esse. Até se eu não fosse grafóloga, até se eu não fosse uma especialista na escrita, eu ia falar a mesma coisa para você. Por quê? Os estudos, inclusive, já mostram isso. A gente tem diversos estudos nas universidades, dos cientistas, mostrando que a escrita, ela pode fortalecer a tua mente, não só do ponto de vista de memória, mas do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de inteligência, de relação social. Então, se tem um lugar que a gente precisa falar isso sobre melhoria de vida e de memória, é a escrita. Então, como você sabe, eu sempre gosto de... Deixa eu diminuir um pouco o ar-condicionado aqui, porque tá ficando forte. Como você sabe, eu sempre gosto de mostrar para você o funcionamento das coisas. Porque, óbvio, né? A gente não consegue, assim, entender o porquê se não entender o que está por detrás. E eu, como uma investigadora, né, que eu sou, eu gosto de mostrar o porquê e da onde vem. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que a memória, ela tá num lugar do nosso cérebro, né, muito importante, que faz com que a gente consiga operar todo o nosso sistema. Então, entenda, se uma pessoa não lembra das coisas, imagina que caos que isso poderia ser. Não sei se você chegou a ver, o Brad Pitt comentou nas redes sociais que ele tem uma doença e que com o tempo ele não vai lembrar mais das coisas. Isso é uma doença, né? É um problema realmente. Então, a memória, ela não é uma coisa tão simples a ponto de você falar, eu só tô esquecida. As pessoas, em geral, deveriam treinar mais a memória, porque com o tempo, conforme o tempo vai passando, o nosso cérebro, que é um órgão, né, é uma massa, vamos falar, um músculo que tá aqui na tua cabeça, ele vai fazer o quê? Ele fica mais frouxo, né? Porque quanto menos você usa, menos habilidade, menos elasticidade ele vai ter. E nós temos uma grande potência, que é o nosso cérebro. No nosso cérebro, a gente tem inteligência emocional, a gente tem inteligência física, né? Corporal, a gente tem a parte linguística, a gente tem a parte musical, a gente tem a parte de fazer contas racionais, né, fazer a inteligência matemática que chamamos. A gente inclusive tem autores que estudam só sobre as diversas inteligências que o nosso cérebro tem. E depois eu posso fazer um outro vídeo, se você quiser, me escreve nos comentários se esse assunto te interessa, porque aí eu crio um novo conteúdo falando só sobre as inteligências e o cérebro e o que a gente pode extrair disso em relação à escrita e o que você pode usar na prática para a sua vida diária. Então, voltando, o nosso cérebro, que é o centro de comando, ele precisa de estímulos. Esses estímulos, se você continua fazendo isso no decorrer da sua vida, isso vai te ajudar não só a recordar das coisas, porque dentro aqui dessa nossa massa não tem um lugarzinho isolado do outro. Aí você fala assim, o lado direito é o lado da criatividade, o lado esquerdo é o lado da razão. Então quer dizer que na nossa cabeça tem uma linha assim, ó, e aí divide, e que esse lado não mexe com esse lado. Não, gente. Tudo isso, ele tá vinculado e um lado mexe com o outro, sim. A gente tem conexões que são as sinapses e a essas sinapses estão atrelados os sentimentos, os comportamentos, as relações. Então, se você fizer uma coisa, você desenvolve a outra. Se você não fizer nada, você perturba e estraga as outras também. É claro que o isolamento social fez com que desse uma grande bagunçada nesse sistema. Coisas que a gente antes estava habituado a ter, a gente passou a não ter mais. Então isso forçou a nossa mente a ou achar um outro lugar para se sentir bem, e quando ela não achava, ela ficou com aquele sentimento ruim, né, com aquela sensação, por exemplo, antes você gostava, antes da pandemia, você gostava de sair, falar com as pessoas, aí teve o isolamento social, aí você não podia mais sair, não podia mais trocar, aí você fala, tá vendo, eu perdi, não pôde, não sei o quê, mas o teu cérebro, ele achou um jeito aí, dentro do contexto dele, de fazer com que isso acontecesse, porque por sobrevivência, nossa mente vai fazer isso. Então, importante, a primeira etapa é você entender como esse cérebro funciona. Além da escrita, a gente tem, além disso tudo, a gente tem input de informações. O que é input? É a entrada. Aquilo que você vê,
influencia. Aquilo que você sente cheiro influencia. Aquilo que você come e sente e degusta influencia o seu cérebro. Aquilo que você escuta influencia também. Esse conjunto de informações vão estar presentes todos os santos dias, trazendo para você o quê? Sentimentos, emoções. Por exemplo, você não gostou do que viu em tal lugar. Aquilo mexeu com o teu sentimento. Você não gostou, eliciou algo em você. Vai lá para dentro do seu cérebro. O que você fez com isso? Nada? Qual que foi o resultado disso que você fez? Ficou uma coisa parada? Esta emoção se torna um sentimento. Pode ser um sentimento de inveja, pode ser um sentimento de retaliação, pode ser um sentimento positivo ou negativo, em virtude dessa emoção que entrou. Compreendido esse cenário, veja o tamanho dessa importância da sua memória. Aí você fala assim, eu nunca esqueço, fulano de tal fez isso pra mim, tá lá dentro. Mas aquelas coisas boas que você viveu, você já às vezes nem lembra mais. Tem uma frase, aliás, uma música que diz assim, guarda as rosas que eu te dei e esquece as mágoas que eu te fiz. Por quê? Em geral, a gente guarda muito mais aquilo que é ruim pra nós, né? Você não lembra de uma coisa ruim, você não esquece de uma coisa ruim que te aconteceu. Mas a boa passa rápido, você já nem lembra. Lembra que fez tal coisa, aquele dia, nossa, aquele dia nós fomos em tal lugar, mas aquela coisa ruim tá aí guardadinha. Então a nossa memória, ela tem filtros seletivos. Por quê? Porque ela quer te impedir de sofrer, tá? Então, essa compreensão é muito importante para você entender o que eu vou falar agora. Não é só o simples fato de sair escrevendo feito uma louca. Porque, nossa, a Letícia falou para fazer caligrafia. Nossa, entende? Você precisa entender o porquê das coisas. O que faz com que você execute algo que vai te dar o resultado XYZ? Para quê? Para que a sua escolha seja assertiva e tenha consciência. Se você não tiver consciência do porquê, não vai adiantar nada saber. O porquê tem a ver com o saber. Se você não sabe para que serve, não serve para nada. E de fato, teu cérebro vai servir para nada. É mecânico aquilo. Você já viu alguma pessoa amar porque ela tem que amar? Ou gostar porque ela tem que gostar, porque ela tem que fazer isso? Não funciona esse esquema. A gente está cansado de ver, às vezes, muitas organizações quererem impor as coisas que sejam feitas. Ninguém vai fazer nada por imposição, porque o cérebro precisa de um lugar de conhecimento, memória e compreensão. Então, para eu te explicar como você pode fazer para melhorar a sua memória, você precisa entender o que você tem aí dentro, a tua cabeça, como que ela funciona. Então, assim, todos nós temos uma coisa que se chama reserva cognitiva. A reserva cognitiva, conforme a gente vai ficando mais velho, é óbvio, né? Você vai perdendo isso se você não fizer coisas que precisam ser feitas. Então, você já viu que tem às vezes pessoas que já têm idade e elas lembram de muita coisa. Às vezes coisas de lá de quando ela era criança, mas não lembram coisas do momento agora. Isso também tem algo relacionado com doenças, algo relacionado à própria pessoa em si. Mas é importante que você saiba que no decorrer da nossa vida, seja você a idade que você tenha, a gente tem uma reserva, né? Então nós temos que fazer o quê? Se você tá me ouvindo, tem que aumentar a sua reserva cognitiva. Temos que colocar mais conteúdo aí dentro para que você, quando tiver com mais idade, e continuar fazendo, porque não adianta parar, é igual na academia, você vai lá, olha, eu tenho 20 anos, vai lá, treina, quer dizer, quando você tiver 40 não precisa mais? Não, você tem que manter, só que todo hábito, ele vem de repetição, né? E mais ainda, que eu sempre falo isso, você tem que ter a compreensão do porquê que você tá fazendo, porque vai ficar mais fácil você acordar cedo, vai ficar mais fácil você, depois de trabalhar e fazer um exercício, porque você compreendeu. Agora, se falar, poxa, eu tenho que ir porque eu tenho que ficar magro, e aí você fala, tudo bem, mas esse lanche tá mais gostoso, essa Coca-Cola eu gosto mais. Entende como o seu cérebro vai pelo mais gostosinho? Ele vai ir pelo mais confortávelzinho? Então, quando a gente fala sobre melhorar a nossa memória, a gente tem que levar em consideração esses adendos. A nossa reserva cognitiva, ela precisa de estímulo, estímulos constantes.
quais são os tipos de estímulos que você pode fazer para que essa nossa reserva continue firme aqui e te ajude. Eu vou colocar aqui na nossa super lousa, porque você já tem anotado, você já vai se acostumando. Anota. Toda vez que você vier aqui no meu canal, já pega a caneta e um caderno, porque aí você vai anotando e daqui a pouco você vai ter um monte de informação importante para você. Eu sempre passo conteúdo aqui que você sabe que vai dar um gás aí na sua vida. Porque mais tarde, de repente, você quer fazer uma formação no Instituto Hadaico comigo, aí de repente você quer ir para imersão comigo na Chapada. Então eu já sei que isso é uma questão de tempo. Você vai consumir esse conteúdo, você vai entender e mais cedo ou mais tarde você vai me procurar para a gente fazer um treinamento, né? E claro que não é obrigatório, mas eu sei que é normal isso acontecer, porque afinal de contas é o que ocorre. Porque quando a gente começa a perceber, a entender que tudo isso faz sentido, você quer mais informação. Isso aconteceu comigo, isso acontece com os meus alunos, com os meus clientes, que estão sempre voltando e querendo entender mais sobre si mesmo. Nós somos pessoas muito, por dentro, a gente tem uma riqueza de informação. Quanto mais a gente explora, mais interessante fica, mais saboroso é. Então, se você quer aí aprofundar, você já sabe que você pode recorrer a mim no Instituto Hadai, que tem um portal de cursos, mais de 13 cursos que eu já gravei, já promovi aí para muitas pessoas. Mas vamos focar aqui no que eu tenho para te contar hoje. Pega o seu papel e caneta. Existe uma reserva, né, que eu te falei, a reserva cognitiva, que precisa de estímulo. Quais são esses estímulos que a gente precisa considerar sempre em estar fazendo ou trazendo aí a sua atenção? Primeira coisa, que eu vou colocar, deixa eu colocar um título, porque assim isso já ajuda você, aqui ó, a saber do que a gente tá falando, tem que começar a fazer isso mais, ó, a nossa memória, para você melhorar a sua memória, ok? O que você vai fazer? Qual é o primeiro item, coisa aqui para você te ajudar? É você aprender coisas novas. Então, vou colocar aqui, ó. Letra A. Vamos botar letra. Hoje eu quero colocar letra. Fazer coisas novas. Ah, Letícia, é qualquer coisa? Não, não é qualquer coisa. É uma coisa que você não sabe. Por quê? Se você fizer aquilo que você já sabe, não é novo, né? Então, o fazer coisas novas, quando é uma coisa assim, vamos trocar essa palavra fazer por aprender, acho melhor, ó, aprender coisas novas. Melhor, não, peraí, deixa eu arrumar que ficou ruim, porque depois, quando eu for escrever os outros, vai ficar tudo um em cima do outro. Então, vamos trocar, aproveitar e já escreveu certo aqui, ó. Aprender coisas novas. Toda vez que você precisa aprender algo novo, seu cérebro tem que fazer uma espécie de esforço. Imagina que você não está acostumado a ir para academia, você não gosta de fazer exercício físico, você ai que saco, não gosta, etc. Tá bom, mas se você for, você vai ter que aprender a fazer os movimentos. E o mais importante, na parte de você juntar o aprendizado do que você precisa realizar, mental, e a parte que é de escrever ou física, isso gera um grande esforço no seu cérebro e ele vai trabalhar muitas áreas a mais, tá? Ele vai executar, ele vai passar por lugares maiores, ele não vai fazer só no cantinho, ele vai entrar em vários lugares. Eu fiz isso, então eu vou contar pra você. Há muitos anos atrás, quando eu tinha uns 15 anos, eu amava fazer step na faculdade, na academia. Eu gostava muito. E aí, quando eu tava na pandemia aqui em casa, eu falei assim, eu lembrei e quis fazer. E quando eu comecei a tentar fazer aqui em casa, eu lembrava de alguns passinhos e eu lembrei, poxa, isso é uma coisa que eu gosto muito. E agora, eu achei lá na academia que eu tô frequentando que tem aula de step. E fui voltar a fazer. Gente, foi um desastre. E ó que eu fiz um montão de tempo, quando eu tinha 15 anos. Eu não lembrava a coreografia. Eu não conseguia lembrar os passos. Eu me senti
uma droga. E eu vi as mulheres lá fazendo pá, 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 o pessoal, os homens, né, mulher e homem, tinha lá na sala, e eles mandando ver lá no movimento. Gente, eu me senti tão mal. Eu falei assim, como que eu posso ter esquecido tudo isso? Eu fiquei muito, assim, horrorizada, né? Falei, nossa, que horror. Aí eu falei, cara, se eu tô sentindo isso, é porque eu tenho que trazer isso mais pra minha vida. Eu não posso simplesmente falar, ai, nossa, quando eu tinha 15 anos eu tinha uma memória melhor, agora eu tenho 40, ai, que droga, agora eu não lembro mais, estou ficando velha. Gente, isso é papinho de aranha pra boi dormir, né? Não vai ajudar em nada. Então vamos focar no negócio. Se você juntar o movimento e fazer algo novo, meu Deus, a reserva cognitiva, a sua memória vai melhorar muito. Por que aquelas pessoas que estão fazendo aquilo, elas lembram direitinho? Porque elas estão vez após vez, vez após vez, vez após vez, repetindo coisas. Então, faça e coloca na sua agenda. Se você quer melhorar a sua memória, você tem que aprender uma coisa nova. Começa por aí. Ah, Letícia, o que eu vou aprender? Eu vou te falar algumas coisas aqui que você pode fazer que vai vir desse ponto A, tá? A gente vai colocar aqui uma sequência que vai te ajudar a ter umas orientações. A primeira etapa, né? Saindo da letra A, vamos para a letra B aqui, ó. A letra B, que é legal, pode te ajudar a melhorar a sua memória, é você escrever. Lógico que eu ia falar isso. Escrever. Por quê? Quando a gente escreve, a gente solicita no nosso cérebro muitas áreas. Você tem que lembrar da letra, você tem que lembrar do tema que você vai falar, você tem que dominar o gesto ao escrever. Às vezes você fala assim, ai, faz tanto tempo que eu não escrevo que minha letra tá horrível. Ai, que eu só sei digitar, agora eu só digito. Esse movimento de digitar, ele é muito limitado. Quando você escreve, primeira coisa que você tem que fazer, que tem na escrita de fundamental, você tem que fazer pegada de pinça, você tem que fazer assim com a mão. Essa pegada que a gente aprende quando é criança, ela vai fazer a diferença para você movimentar várias regiões do seu braço, músculo, que vem aqui na sua medula espinhal, que chega lá no teu cérebro e ele recruta. É como, imagina assim, lá dentro do seu cérebro entrando um bonequinho e fala assim, galera, vamos comigo, eu tenho que fazer tal coisa. Aí é um monte de gente que vem aqui pro pontinho dos seus dedos, né, ilustrando aqui para ficar divertido. Ó, eu amo aprender de forma divertida, é assim que eu gosto de ensinar. Então, você vê que vem muita informação na hora de escrever. Quanto menos você escrever, quanto menos você colocar no papel, menos você vai aprender. Então, se você tá aqui, frequenta o canal, gosta do que eu falo, nananana, já pega um caderno, uma caneta e bota aí na sua, né, no teu dia, ó. Você pode aprender pelo menos 2 vezes por semana, você pode vir aqui, ó, de terça e quinta, pega um papel, uma caneta e escreve, ó. Além de você aprender coisa nova, você também vai jogar aí pra dentro informações de relevância que vão transformar a sua vida e vai te ajudar a lembrar. Então, anotou? Já um próximo ponto. O outro ponto muito legal que eu já falei para vocês também que eu gosto de fazer é jogar. Olha que legal, ó. Jogar. Você pode fazer a sua memória melhorar jogando, gente. Olha que demais. Não é tão ruim, não. É bacana. Então, vou jogar o que, Letícia? Você pode jogar carta. Você pode jogar joguinhos de desenhar, quem desenhar melhor. Vamos brincar, vamos supor, você está em família, tá com seus colegas, né? Vamos brincar de descobrir o que eu estou desenhando. Isso vai recrutar desde os seus movimentos, vai escrever a sua memória, o que é isso mesmo, e não pode falar, sabe jogo de mímica? Pode ser uma mímica, não precisa ser só escrever, e aí tem que descobrir o nome do filme, tem que descobrir, fazer a pessoa se recordar. A memória, se não usada, ela atrofia, e se você fizer uma coisa de memória, sempre ficar falando que não sabe, não tá dando certo, não vai adiantar. Então usa uma atividade lúdica que vai te auxiliar demais nesse caminho. Outra coisa também que vai bombar aí pra você, que essa daqui todo mundo tem com facilidade, inclusive, é a superar desafios, né? Vamos colocar a letra D. Superar desafios. Ok? Aí você fala assim, ai Letícia, como assim superar desafios? Eu vivo superando desafios. É verdade, a gente tem grande chance na nossa vida.
Mas lembra disso, a maioria das pessoas só reclamam. A maioria das pessoas, elas falam assim, eu não consigo fazer um vídeo. Eu não consigo falar em público. Letícia, puxa, eu queria tanto fazer igual você, eu queria tanto falar assim. Se você falar que você queria e falar que você não tem essa habilidade, você cada vez mais vai cavar seu buraco. Tá bom? Você quer melhorar a sua memória? Supera um desafio. Você que me assiste pensa que isso aqui sempre foi muito confortável para mim, de forma alguma. Muitas e muitas vezes e anos eu demorei para começar a fazer essas gravações porque eu ficava com medo do que as pessoas iam pensar de mim. Então, de novo, a gente bate naquele princípio que eu falo para você. Se você não se conhece, você vai estagnar a sua vida. Se você não se conhece, você vai ficar travado no mesmo problema igual. Por quê? Eu, no meu caso, quando eu percebi que eu tinha a minha autoestima, eu não sabia isso não, tá? Eu achava que minha autoestima era boa, porque eu me arrumava, porque eu gostava de ficar bonitinha, então eu falava assim, não, minha autoestima é boa, olha que leitura errada. Quando eu descobri que a minha autoestima não era nada boa e que eu tinha toda essa insegurança dentro de mim, aí eu percebi, né, que de fato eu tinha que fazer algo a mais. E aí, superar um desafio de fazer um vídeo, de dar aulas, de levar o que eu mais queria, realizar a minha missão na vida, que é entregar para o maior número de pessoas o conhecimento, para que elas possam entender e transformar a vida delas também, só se tornou possível porque eu me conheci, porque eu me superei um desafio meu. E disso, não tô falando pra, nossa, que demais que eu sou. Não, é para você entender que os desafios que a gente tem, todo mundo tem. E para que eles existem? Para você superar. Então, se você focar sua atenção em superar os seus desafios, você vai melhorar a sua memória também. Porque o cérebro, ele aprende por emoção, por repetição e emoção. São duas coisas que vão talhar, assim, a sua vida. Pode ver, você não esquece como você foi tratado. Você esquece até da pessoa, o que aconteceu, mas de como você foi tratado, você nunca vai se esquecer. Se você chegar num lugar e for bem tratado, você vai lembrar disso para sempre. Se você chegar num lugar e for maltratado, você não vai lembrar disso, né? Você vai ficar assim, meu Deus do céu, nunca mais quero pisar naquele lugar, não quero mais ver aquela pessoa na minha frente. Porque a gente sente, você sente. Então, a memória, ela tem a função de fazer você ressentir, não no sentido de ficar consumindo, mas no sentido de falar, puxa, ali não foi bom, tá, mas o que tem que fazer com isso? Agora, se você não usa ela, ela vai ficar cada vez mais flácida, vamos falar assim, né? Outra coisa que você pode fazer também para te ajudar, que é muito legal de fazer, que eu listei essa aqui, é a letra E. Vamos colocar aqui a letra E. A letra E que a gente tem para fazer é fazer, olha que bacana essa aqui, um álbum. Nossa, agora me falhou. Eu acho que é assim, um álbum, não é no A, né? Um álbum de fotos. Olha, gente, agora me falhou, que eu tô escrevendo meio torta aqui. Beleza, deixa assim. A gente vai fazer o quê? Um álbum de foto. O que é fazer um álbum de fotos? Letícia, hoje ninguém mais imprime foto, tudo no celular. É verdade, né? Isso é real. Só que você vai definir o que você quer para sua vida. E esse álbum de foto tem uma coisa específica aqui que eu vou te orientar. Olha o que nós vamos fazer. Você vai fazer um álbum, tá? Então você vai escolher quantas fotos. Eu quero que você faça um álbum pequenininho. Pega aí, sei lá, no máximo, tá? 10 fotos, não mais que isso. 10 tá bom, o número 10 legal, né? Então pega 10 fotos, manda imprimir essas fotos. E aí eu quero que você escreva atrás dessa foto. Se você quiser, você pode fazer um álbum bonitinho, colocar a fotografia, tá? E aí, logo embaixo dessa foto, você vai escrever como você... O que você lembra daquilo, tá? Mas não é pra você escrever um cartão postal, né? Não é pra você escrever uma carta, um livro naquela foto. Tem que ser muito específico. No máximo, coisa de 2 linhas, tá? Então, escreva, por exemplo, você colocou uma foto lá tua com o seu pai. Aí você vai lá e escreve assim. Esse dia eu me senti muito feliz, porque meu pai me levou em tal lugar. Tô dando um exemplo bem simplório. Mas eu quero que você traga a emoção do momento. Olha que legal. Traz a emoção do momento para a foto e a escrita, porque é o que eu te falo, a mente, a memória, ela funciona por repetição e emoção. Então, faça essa união, porque você vai ver que vai dar bom,
tá? E não é só uma vez, acabei de falar, repetição. Se você quer memória, se você quer treinar a sua memória, você tem que repetir isso diversas vezes. Então tem que ser uma prática. E eu acho que seria legal você compartilhar isso com tua família. Porque se você ama as pessoas que você convive, faz essa situação aqui, essas diquinhas aqui, essas orientações em família. Chama a turma, faz uma reunião, compra uma pizza, nós amamos comer e estar junto, né? Então faz uma reunião familiar e fala assim, gente, vamos fazer isso aqui juntos? Sai um pouco, né? Ao invés de ficar falando, criticando, sai do celular, o outro não conversa, fica cobrando. Não faz isso não, faz diferente. Eu faço isso, o que eu tô passando pra você é o que eu faço na minha vida, nas minhas relações. Faça jogos familiares entre vocês. Faça relações onde vocês vão juntos poder crescer e lembrar. Pega foto, não precisa ser foto atual, pega foto antiga se você quiser. Senta todo mundo junto, vamos escolher, cada um escolhe 3 fotos, não é 10, é 3. Fala uma frase, mas não só fala, manda a pessoa, pede para que a pessoa escreva. Escreve você, documenta aquele dia, tudo isso vai ajudar você a melhorar a sua memória. E o mais importante de tudo aqui que você tem que saber antes de terminar esse vídeo, é que o isolamento social, ele trava. O isolamento, vou repetir, o isolamento que a gente passou, ele trava o seu desenvolvimento pessoal. Guarda essa frase. Esse isolamento, ele reverbera na gente até hoje como uma trava. Então agora o que a gente tem a fazer não é sair feito louco, se relacionando com todo mundo a qualquer momento, a qualquer coisa. Porque tem que fazer. Mas é importante o quê? O conhecimento do porquê e para onde eu vou. Do porquê, do para quê. Não é isso? Então, pensa só, o isolamento teve essas coisas, isso é um fato inegável, ok? Tá, mas ele tá travando. Então, se você quer destravar a sua vida, você precisa fazer várias outras atividades para te auxiliar. Agora, eu sei que muitas pessoas têm dificuldades em fazer algumas dessas atividades, ou então fala, Letícia, mas eu não tenho essa familiaridade, eu não tenho essa relação familiar propícia, eu não guardo nada, eu não tenho o costume de escrever, enfim, questões que cada um de nós temos. Se você quer se conhecer melhor, se você precisa ver que isso daqui, essa mensagem faz sentido para você, eu vou te fazer um convite. Nós vamos estar uma semana, eu e mais 10 pessoas, na Chapada dos Veadeiros. E lá esse evento só acontece, chama Imersão Método Rodai, que só acontece uma vez por ano, tá? E vai acontecer agora essa edição em setembro. Depois não vai ter outra vez que você possa querer ir no ano de 2023, só no ano que vem. Nessa imersão, a gente vai trabalhar individualmente em cada uma das questões de cada um dos participantes, para que possa te transformar, te destravar, melhorar tanto a tua vida no sentido pessoal e profissional. Para você olhar como que aqueles traumas, aquelas coisas que você viveu na infância afetam você hoje. Então, você fala assim, mas eu não lembro coisas da minha infância, mas não faz mal. Lá na imersão, eu vou usar outras ferramentas, outras técnicas para a gente acessar o seu inconsciente. Até porque o inconsciente não vai revelar tudo para você de uma forma tão assim, né? Tradução total. O inconsciente, ele tem mecanismos e o consciente também. E a gente vai entrar em harmonia com eles para trazer essa transformação para a sua vida, para você ter uma vida mais leve, mais assertiva, ter melhores relacionamentos com as pessoas, né? E é isso. Espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo. Se você achou interessante, me escreve no comentário o que você gostaria de saber mais sobre esse assunto. E também logo na descrição tem o link para você saber como vai ser essa imersão. E aproveita, porque eu te falei, são 10 vagas e já tem gente se inscrevendo. Espero que possa dar certo de você vir. Vai ser um prazer te conhecer e passar uma semana aí com você. Vejo você no nosso próximo encontro aqui no YouTube. Até já!